que os participantes poderão utilizar o chat em qualquer momento para colocar as questões que serão depois respondidas no final da apresentação, o que recomendamos vivamente, porque ajuda a que a própria sessão seja dinâmica, interativa e do interesse de todos os elementos presentes. Para falar sobre o tema de hoje, inovação na economia, temos connosco a Diretora-Geral da Direção-Geral das Atividades Económicas, doutora Fernanda Ferreira Dias, a quem agradecemos mais uma vez o facto de ter aceito o convite e a quem passamos de imediato também a palavra. Muito obrigada. É um gosto participar nas conferências da inovação que são organizadas pelo INA e, por isso, a Direção-Geral das Atividades Económicas não poderia deixar de participar, ainda para mais numa sessão dedicada à inovação na economia. O que eu gostaria de apresentar primeiro era o que fazemos aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas. Somos uma Direção-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital e temos como missão apoiar a concepção de políticas públicas na área governamental da economia. E diria mesmo que na nossa missão temos como atribuição a promoção de competitividade e de inovação empresarial. E eu trouxe uma imagem que gostaria de passar, que irá servir aqui por uns momentos de referência à minha intervenção. Eu gostaria de centrar a minha intervenção apresentando alguns exemplos de projetos em que a Direção-Geral das Atividades Económicas está envolvida e, nomeadamente, indo ao encontro do que hoje aqui nos propomos discutir. O primeiro tema será a simplificação e as parcerias que nós, na Direção-Geral, temos ao nível nacional e que passam muito pelo digital. Um segundo aspecto é a cooperação internacional e há alguns projetos em que estamos envolvidos. E um último ponto que será a referência a um projeto académico com a Universidade do Porto, em que a nossa Direção-Geral está envolvida e que basicamente pretende desenvolver um índice e uma ferramenta para avaliar as condições de trabalho dos trabalhadores mais velhos nas organizações. E mais velhos entende-se a partir dos 50 anos, é assim entendido pelos organizadores desse estudo. Então, voltando ao primeiro ponto, esta minha imagem que eu aqui tenho, mais não é do que um relato de uma reunião em que a Direção-Geral esteve presente e que se chama um grupo de Friends of Industry. Os Friends of Industry, os amigos da indústria, reuniram-se e esta imagem que aqui veem é o relatório da reunião desse dia. E, no fundo, transmite o que eu vou dizer. Portanto, esta imagem tem, se repararem, exemplos de simplificação, exemplos de parcerias de cooperação internacional, de projetos que envolvem vários parceiros, nomeadamente a academia. E, portanto, eu achei que a imagem é muito interessante e reflete algum do trabalho em que a Direção-Geral das Atividades Económicas está envolvida. Eu gostaria de fazer referência, em primeiro lugar, a um tema que nós aqui tratamos na Direção-Geral e que tem a ver com os precursores de droga. Os precursores de droga são, no fundo, a produção de substâncias que podem, combinadas com outras, produzir droga, mas que, obviamente, isoladamente, não o são. É o caso da acetona. Portanto, em Portugal, os operadores económicos que produzam acetona ou outros precursores de droga têm necessariamente que submeter à nossa Direção-Geral das Atividades Económicas um pedido para emissão de licença para o exercício desta atividade. E isto é feito ao abrigo do portal eportugal.gov.pt.
Até ao momento, tudo isto era feito em papel, com vários formulários, depois perguntava-se para acrescentar mais informações, e era um processo um pouco demorado. E daí que a nossa Direção-Geral, trabalhando em cooperação com outras entidades, nomeadamente em parceria com a AMA, Modernização Administrativa, Agência de Modernização Administrativa, foi possível simplificar 3 processos no âmbito das licenças dos precursores de droga. E assim, o processo está atualmente automatizado para a emissão da licença, para o registro do operador e também para obter dele um relatório, a informação anual sobre a atividade destes operadores económicos. Este é um exemplo de modernização administrativa do Estado em que a Direção-Geral propôs. Um outro tema que nós aqui também tratamos tem a ver com a introdução no mercado de novos produtos do tabaco. Ora, quando aí veem colegas que estão a utilizar alternativas ao cigarro e são novos produtos do tabaco, esses produtos, para poderem ser comercializados em Portugal, tiveram necessariamente que passar pela Direção-Geral das Atividades Económicas e obter o pedido de autorização de colocação no mercado. Também aqui estes processos envolviam papel que ainda se mantém, mas o objetivo é vir a desmaterializar. Este ainda não está concluído, portanto, o objetivo é vir a desmaterializar também este processo. Tudo isto através do portal eportugal.gov.pt, através do balcão do empreendedor, que está situado nesse portal. Os operadores económicos que pretendam introduzir no mercado novos produtos de tabaco poderão fazer todo o processo simplificadamente e de forma digital. Estes são 2 exemplos que combinam a gestão, que combinam pessoas, que combinam tecnologia e que combinam acessibilidade. Pretende-se que haja uma melhoria de processos de gestão e de liderança aqui, e também um aumento de eficiência, não só para o cliente, mas também ao nível da administração pública. Um terceiro projeto que eu gostaria também de referir tem a ver com os fertilizantes, ou seja, os adubos para a agricultura. E percebe-se como foi importante, até nestes últimos meses, o reforço que houve e a dedicação e a atenção que foi dada aos bens alimentares. E também dizer que a Direção-Geral das Atividades Económicas é a autoridade competente em Portugal para o registro das matérias fertilizantes não harmonizadas. Existe um registro nacional de matérias fertilizantes não harmonizadas, passa também aqui pela nossa Direção-Geral, e na tramitação destes procedimentos fizemos também a digitalização de todo este processo, digitalizando os serviços públicos através de um balcão único eletrónico e operando na plataforma de interoperabilidade da administração pública, que tem por objetivo interligar processos entre departamentos da administração pública. Aqui também há uma simplificação dos procedimentos, portanto é um projeto que está em curso, e as vantagens para o operador económico são visíveis. Porquê? Porque nestes casos há muitas informações que falham e quando o operador económico submete o seu pedido não o preenche de forma total ou correta, e, portanto, para não perdermos tempo na tramitação do processo, através do portal eportugal.gov.pt, se ele não estiver completo, ele nem sequer avança. Isto são exemplos em que nós estamos envolvidos ao nível da administração pública, ao nível nacional. Eu gostaria também de referir um projeto internacional, entre tantos outros. Nós temos por missão representar o Ministério da Economia em diferentes fóruns da União Europeia, da OCDE, das Nações Unidas, etc. E, ao nível da União Europeia, existe uns projetos que se chamam Projetos Importantes
de interesse europeu comum. É a Direção-Geral que representa Portugal num fórum que foi criado há 2 anos pela Comissão Europeia para discutir que projetos envolvendo os Estados-membros da União Europeia, projetos de interesse europeu comum, poderia cada Estado que queira participar estar interessado. E foram decididas 6 áreas, 6 setores prioritários, digamos, um dos quais, por exemplo, o hidrogénio. E nas tecnologias e sistemas de hidrogénio, o objetivo é vir a desenvolver um projeto importante de interesse comum europeu. Portugal está a participar nesse projeto, envolve 3 ministérios, o do Ambiente e Ação Climática, o da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, obviamente, o Ministério da Economia e da Transição Digital. E, em conjunto, preparamos-nos para desenvolver um projeto que não só reúne empresas portuguesas, o governo português, a academia portuguesa, mas irá também abranger o mesmo por parte de outros Estados-membros. Até ao momento juntaram-se os Países Baixos e a Alemanha. E o objetivo destes projetos europeus, portanto, cadeias de valor, no fundo, tem por objetivo arranjar o desenvolvimento de um mercado internacional para o hidrogênio, a criar um cluster industrial nesta área e também desenvolver investigação, desenvolvimento e inovação. Há várias empresas portuguesas, como referi, a participar e este projeto prevê um investimento de cerca de 2,8 mil milhões de euros. Um segundo projeto ao nível europeu é a criação da rede de Digital Innovation Hubs, que no fundo mais não é do que criar uma rede em que vai haver centros em cada Estado-membro que apoiarão a digitalização das empresas, nomeadamente das PME, das pequenas e médias empresas. Vão constituir-se estes Digital Innovation Hubs, o objetivo é constituí-los até ao final do ano. Em Portugal vamos ter alguns, não estão, o processo está a decorrer, que depois vão integrar-se numa rede europeia em que as empresas, por setor, por região, poderão recorrer aos serviços desses Digital Innovation Hubs para poderem digitalizar os seus processos, para poderem, no fundo, fazer a transição para o digital. Estes são projetos de cooperação, de simplificação, em que nós estamos envolvidos e que eu creio que são muito interessantes para divulgar. Por último, e tendo em conta que nos aproximamos do tempo que me foi pedido para falar, eu gostaria de apresentar um projeto académico e passaria então ao meu terceiro ponto e último, que é o projeto académico com a Universidade do Porto de criação de um índice para a medição da qualidade de vida até mais tarde no local de trabalho. Isto porque, dada a demografia atual e o envelhecimento não só da população e, obviamente, da mão de obra, dos meios de trabalho, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto propôs à Direção-Geral de Atividades Económicas colaborar num projeto que é mundial, portanto este é um projeto mundial, que se chama Later Life Workplace Index, é o nome dele ao nível internacional, em que nós traduzimos numa tradução livre para índice para a medição da qualidade de vida até mais tarde no local de trabalho, e tem por objetivo descrever as condições de trabalho bem-sucedidas para que os trabalhadores mais velhos possam aí estar integrados, comparando práticas implementadas nas várias organizações. Pretende também que este índice possa vir a constituir uma ferramenta gratuita para a autoavaliação dentro das próprias organizações e depois também servirá para fazer uma comparação, um benchmarking entre organizações.
Isto mais não é do que convidarmos, neste caso, os trabalhadores da Direção-Geral de Atividades Económicas, com mais de 50 anos, a responder a um questionário que foi desenvolvido para este efeito e no fim, quer dizer, esperamos vir a obter esta ferramenta para que as organizações consigam, eu estava aqui até a ver a parte internacional do projeto, ver ao nível do work design, da gestão de saúde, do desenvolvimento individual destes trabalhadores mais velhos, ou da transição para a aposentação, ou também numa perspectiva de emprego em contínuo, ver como ajustar o funcionamento das organizações para que possam integrar da melhor forma esta categoria de trabalhadores. E, enfim, eu espero que tenha sido interessante a apresentação de todos estes projetos em que a Direção-Geral de Atividades Económicas está envolvida e eu gostaria de convidar todos os que assistem a esta sessão para visitar o website da Direção-Geral das Atividades Económicas. Ele estava projetado no primeiro slide, se for possível voltar a passar, creio que seria útil. No fundo é www.dgae.gov.pt. Aí também no LinkedIn nós vamos colocando informações que podem ser interessantes para as pessoas que nos ouvem. Temos muita informação dirigida às empresas. O nosso foco é realmente prestar o melhor serviço às empresas, à inovação, à competitividade. É nosso objetivo que Portugal seja sempre criativo, inovador e que não pare. Eu tenho atrás de mim uma imagem que reflete muito este espírito e que é a campanha de publicidade da associação APICAPS, que é a Associação dos Sapatos, em que convidaram uma companhia de bailado para fazer com eles a campanha de publicidade aos sapatos. E é esse o objetivo do painel que eu aqui tenho atrás, de forma muito criativa, e também por isso nós conseguimos, Portugal consegue colocar este setor num patamar já de grande qualidade e reconhecido ao nível mundial. É tudo. Obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Fernanda Dias, pela intervenção particularmente interessante e plural. Lembrar que todos os participantes podem aproveitar a oportunidade para colocar questões que apresentaremos à nossa conferencista, mas entretanto, enquanto elas não surgem, se nos permite, nós vamos colocando algumas e vamos interagindo nesta base. Se me permite a expressão, costuma-se dizer, e ela é habitual em linguagem organizacional, e vemos muito, inclusive nas empresas, dizer-se que não é o grande que se sobrepõe ao pequeno, mas é o rápido que o faz em relação ao lento. Os termos não são bem estes, foram adaptados para este contexto, mas isto tudo para lhe perguntar, sentido de urgência em gestão pública, nos serviços e nas entidades públicas nacionais, é importante para experimentar, inovar e transformar face aos desafios do presente e do futuro? Sem dúvida, o sentido de urgência e a necessidade de dar uma resposta rápida, aliás, ficou bem patente nestes últimos meses, em que houve necessidade de, eu diria, à hora, nem ao dia, é à hora, dar uma resposta eficaz às empresas e aos inúmeros pedidos de ajuda que recebíamos aqui no Ministério da Economia e através também do gabinete do Primeiro-Ministro, que depois transmitia ao gabinete do nosso Ministro. Com efeito, nós aqui na Direção-Geral de Atividades Económicas, aproveito para referir que temos um serviço de atendimento que é telefónico e também por escrito. Estamos a trabalhar num projeto em que envolve inteligência artificial para instalarmos no nosso website um complemento a este serviço para que ele fique a funcionar todos os dias do ano, portanto 24 horas
e todos os dias da semana através de inteligência artificial, mas ainda não o temos. E, no fundo, o que eu queria dizer é que, nestes últimos meses, nós, na Direção-Geral, recebemos, em média, 100 pedidos por escrito, mais outros tantos por telefone, pedidos de informação, pedidos para saber de legislação, pedidos para saber o que é que pode funcionar e o que é que não pode funcionar. Ajudámos a equipa da área governativa, na área da economia, a desenhar as medidas que foram sendo apresentadas ao longo destes últimos meses, sobretudo na área do comércio e serviços, que é o setor que emprega mais pessoas em Portugal, caso não soubessem. E por tudo isto, lhe digo que eu acho que, pessoalmente, eu diria que há que trabalhar sempre em equipa e em parceria. E só assim consegue dar uma resposta com sentido de urgência. Nós temos que saber trabalhar melhor em equipa. Eu acho que Portugal e a cultura portuguesa faz com que, por vezes, haja uma duplicação de tarefas para um mesmo fim e nós vamos ter que aprender a trabalhar cada vez mais em parceria, porque o mundo assim é. Portanto, já não há áreas estanques em que cada um está num silo separado do seu vizinho, mas o segredo é realmente colaborarmos todos, criarmos estas redes, sermos criativos e dinâmicos e ter proatividade. É isto que eu acho que deveremos fazer. E quando fala destas redes e trabalho colaborativo, pensa dentro do ecossistema da administração pública, pensa dentro daquilo que são os destinatários, ao fim e ao cabo, da intervenção da DGAE, que é o tecido empresarial português, pensa nas várias redes que se podem realizar de uma forma híbrida. Doutora, do que estamos a falar quando pensamos em concreto nessa ideia que nos acabou de transmitir? Olha, eu acho que são todos esses que mencionou, e mais alguns, diria eu. Ao nível nacional tem que ser dentro da nossa organização, portanto, uma das prioridades que eu tenho para a Direção-Geral de Atividades Económicas, e os colegas aqui dentro não cansam-se de me ouvir dizer isto, é que eu quero que as várias áreas, os vários departamentos trabalhem em conjunto. E só assim podem ter sucesso. Portanto, é dentro da própria organização, é com outras organizações. A nossa Direção-Geral, por inerência das suas funções, tem por objetivo coordenar a posição quando é, por exemplo, na área internacional, em que é necessário realmente haver uma posição única, externa. Portanto, nós coordenamos dentro do Ministério da Economia a posição que se transmite para fora e, portanto, temos necessariamente que colaborar com outros organismos dentro do nosso Ministério, mas também com outros organismos fora do nosso Ministério e ainda com outros noutros países. Nós estamos a preparar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Vai ser a 4ª vez que Portugal assume estas funções de presidência do Conselho da União Europeia. Vai ser no primeiro semestre de 2021. E, no caso da Direção-Geral de Atividades Económicas, nós temos um papel central na área da economia, portanto, nos temas económicos, porque representamos Portugal e estamos a colaborar já com os colegas do trio de presidências, Alemanha e Eslovénia, mas também com todos os outros Estados-membros e por isso há a criação de todas estas redes de networking que é importante manter ativas. Muito bem. Falou-nos, nomeadamente, em parcerias, uma em concreto, se percebemos bem, com a Universidade do Porto. Diga-nos em que medida considera que é necessário e importante esta ligação das entidades públicas ao setor universitário, tecnológico, de investigação, e também se isso se aplica em igual escala com o setor empresarial, no sentido de quer um, quer o outro serem mais eficazes no desenvolvimento que pretendem prosseguir. O Ministério da Economia está aqui no, digamos, pivô no centro para a ligação a todas essas entidades. Por um lado, a academia, obviamente, porque o pensamento está na academia. Infelizmente, eu não tenho nem os meus colegas, nem conhecimento, obviamente, nem tempo
para pensarmos de forma crítica. E, portanto, o pensamento está necessariamente na academia e é aí que ele deve estar, mas tem que sair, ele tem que sair da academia e tem que se tornar útil e prático, só não serve para nada. Ter teorias e papers que só interessa a uma comunidade fechada não tem qualquer interesse. E isso, por exemplo, faz muito bem países como a Holanda, os Países Baixos, portanto, fazem muito bem isso, faz muito bem o Reino Unido, em que a academia vem para fora e trabalha em conjunto com as empresas. Há uns anos, na altura, o Ministro da Economia lançou o programa Interface. O Interface foi um programa lançado, salvo erro, em 2017, no início de 2017, que tinha por objetivo exatamente isso, trazer a academia para junto das empresas e colaborarem em conjunto para daí resultar algo que seja benéfico para o nosso tecido empresarial, benéfico para as empresas e, em último caso, benéfico para as pessoas, para o país. Portanto, o programa Interface é um dos programas lançados por este Ministério há alguns anos e que se mantém com esse objetivo. Eu própria participei já em inúmeras sessões com universidades. Recordo-me de uma que me marcou especialmente com a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, em que me convidaram para falar num evento que eles organizaram com cerca de 200 empresas e, basicamente, o que se propunha era a universidade está ali, tem laboratórios, que muitas vezes nem são usados, tem professores de alto gabarito, que muitas vezes não sabem quais são as teses que vão desenvolver porque não têm propriamente uma indicação, e então convidaram as empresas da zona a virem apresentar projetos e propostas de temas a desenvolver. E, em alguns casos, foram celebrados contratos secretos, no fundo, contratos reservados, porque, obviamente, que nas empresas ainda o segredo é a alma do negócio e, por vezes, as empresas querem desenvolver determinado produto, mas não têm nem laboratórios, nem professores doutorados nos seus quadros e, portanto, não sabem como fazer. Só têm a ideia, mas não sabem concretizá-la. E então a FCT, a Universidade Nova, juntou uma série de empresas da região, propondo-lhes que usassem os serviços da universidade, propondo parcerias com os professores da faculdade e nisto resultaram, eu já vi alguns dos projetos que resultaram dessa sessão, por exemplo, em que empresas que não sabiam como fazer acabaram por desenvolver as ideias que tinham inicialmente e já estão a comercializá-las. Portanto, isso é absolutamente importante. Uma coisa também que é crítica é que nós, comparativamente com os Estados Unidos ou com a China, nós, na Europa, entenda-se, somos muito lentos. E enquanto nos Estados Unidos tem-se uma ideia e no dia seguinte já se está a divulgar, a comunicar a ideia e a vendê-la, mesmo que ela não exista, portanto, o produto ainda não existe, mas eles já estão a vendê-lo. Nós não, na Europa andamos décadas a desenvolver a ideia. Quando finalmente está tudo lindo, muito bem, o produto já existe, vamos comercializá-lo. Entretanto, passaram 10 anos, ele já é obsoleto e os americanos e os chineses já nos passaram à frente com muitos outros que, entretanto, chegaram ao mercado. E, portanto, nós temos que ter, uma vez mais, o sentido de urgência que me dizia há pouco, também nas empresas e na academia. Doutora Fernanda Dias, agora a intervenção soou entusiasmo, mas também repto. E nesse sentido, gostava de também colocar uma outra questão. Nós não temos muito tempo, vamos aproveitá-lo ao máximo no tempo útil que tivermos disponível. Por isso, lhe pedi agora uma resposta também mais rápida. As coisas acontecem, e acontecem muitas vezes pelas pessoas. Pelo esforço, pela dedicação, pelo talento, pela capacidade que colocam em prol da missão da organização, das equipas que integram. A questão que eu gostava de colocar era que condições do ambiente de trabalho, da gestão e até das próprias competências e desenvolvimento das competências das pessoas são necessárias no seu entender e na sua experiência para haver uma promoção ainda maior da participação dos trabalhadores.
e no sentido de eles estarem envolvidos e, inclusive, em algumas circunstâncias, dinamizarem iniciativas de inovação? Bom, as pessoas são o centro de tudo e isso é reconhecido, enfim, em tudo que se lê e tudo que se percebe. Portanto, as pessoas é que fazem a diferença. Um edifício sozinho por si não vale nada. Eu posso ter aqui o maior edifício, melhor, mais equipado, mas se eu não tiver as pessoas, nada serve. Portanto, as pessoas estão no centro de toda a atividade. Eu acho que o que me está a referir é uma questão, eu acho que tem que ser promovido desde tenra idade e aí a formação é muito importante. A formação é absolutamente importante e temos que desenvolver desde cedo um espírito crítico e de participação interventivo das pessoas e isso eu acho que é fundamental. Portanto, para o sucesso até pessoal e também das organizações, nós queremos pessoas que sejam interventivas e participativas e que tenham iniciativa. E isso também se ensina. Portanto, eu acho que, eu diria que começa desde que nascemos. Começa desde que nascemos, devemos orientar os nossos filhos para essa proatividade e depois eles escolherão o seu caminho. Ao nível das organizações, ao nível da administração pública portuguesa, falta-nos muita coisa. Eu vejo comparativamente com outras administrações públicas. Mas também, ainda assim, estamos melhor do que outras. Portanto, há sempre melhor e há sempre pior. Eu acho que poderíamos melhorar os processos dentro da nossa própria administração pública. Porque, por exemplo, eu dou-me conta que, por muito que eu queira fazer às vezes aqui qualquer coisa, até comprar algo, eu digo sempre o exemplo, comprar algo que custa 20 euros, muitas vezes o processo é tão moroso, a contratação pública é tão ineficaz, que eu chego ao fim do ano e não consigo comprar e acabo eu, se calhar, por dar os meus 20 euros e comprar o que eu pretendia. Mas isto não deve ser assim. Portanto, eu acho que poderíamos melhorar aqui os nossos processos de contratação pública. Há regras que realmente poderão já não estar ajustadas e isso era uma parte importante a melhorar. E depois, o envelhecimento, enfim, objeto também do projeto que eu há pouco referi, a administração pública está muito envelhecida. Eu sei que o INA tem agora a missão nobre de selecionar novas pessoas que vão entrar para a administração pública e devo dizer que, do ponto de vista de mim, nestas funções, estamos ansiando para ver o resultado dessa seleção, porque sem as pessoas nós não conseguimos fazer nada. E o facto é que há muitas pessoas a ir para a aposentação que não estão a ser substituídas e é-nos solicitado cada vez mais, em termos de output, com cada vez menos meios. E, portanto, temos que ser criativos e, obviamente, temos que estabelecer algumas prioridades. Fazer mais, com menos, mais eficaz, mais inovador. O desafio do futuro. Exatamente. Doutora Fernanda Dias, muito obrigado mais uma vez. Antes de encerrarmos, informamos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. Informamos que segunda-feira, dia 27, às 15 horas, temos uma nova conferência aberta intitulada Inovação na Saúde, e em que será conferencista o vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, Dr. João Nunes Rodrigues. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt. Agradecemos mais uma vez a conferência particularmente interessante com a doutora Fernanda Ferreira Dias. Agradecer também a presença de todos os participantes. Muito boa tarde a todos e esperamos encontrar-vos de novo na próxima segunda-feira, 27 de julho. Muito obrigado pela boa tarde. Muito obrigada.